Neste novo formato de vídeo do nosso canal, vamos conhecer os estados do Brasil em ordem pela sua população e vamos conhecer também o eleitorado, a quantidade de municípios, a área física e o PIB de cada unidade da federação. Siga nosso canal para mais vídeos educativos e interessantes. Dê sugestões de novos vídeos para nós. Vamos lá? O Brasil é o nosso país. Nossa capital é Brasília. O Brasil tem 26 estados mais o Distrito Federal. E temos 5.568 municípios, mais Brasília e Fernando de Noronha. Temos uma população total de 213 milhões de habitantes e 156 milhões de eleitores, numa área de aproximadamente 8 milhões de quilômetros quadrados e um PIB de 8,7 trilhões de reais. O estado mais populoso do Brasil é São Paulo, com uma população aproximada de 46 milhões 650 mil habitantes. São Paulo tem 645 municípios e lá temos 34 milhões 667 mil eleitores aproximadamente, numa área de 248 mil quilômetros quadrados. O PIB do estado de São Paulo é o maior do Brasil, de aproximadamente 2 trilhões e 348 bilhões de reais. O segundo estado mais populoso do Brasil é Minas Gerais, com uma população aproximada de 21 milhões e 400 mil habitantes. E uma informação interessante sobre Minas Gerais é que é o estado brasileiro com o maior número de municípios, com 853 municípios. Minas Gerais também tem o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 16 milhões 290 mil eleitores, numa área de 586 mil quilômetros quadrados, e tem o terceiro PIB do Brasil, com cerca de 651 bilhões. Na terceira posição em população, temos o estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios e cerca de 12 milhões 827 mil eleitores, numa área muito pequena de 43 mil quilômetros quadrados. E é importante uma peculiaridade, uma curiosidade sobre o Rio de Janeiro, que é o município com a maior quantidade de habitantes por município do Brasil. E temos lá no Rio de Janeiro o segundo maior PIB do Brasil, cerca de 779 bilhões de reais. A quarta maior população é do estado da Bahia, que tem cerca de 14 milhões 985 mil habitantes e cerca de 11 milhões 291 mil eleitores, em 417 municípios, numa área bem extensa de 564 mil quilômetros quadrados, e a Bahia tem o sétimo PIB do Brasil, com 293 bilhões de reais aproximadamente. O próximo estado mais populoso do Brasil é Paraná, na quinta posição, com uma população de cerca de 11 milhões 597 mil habitantes e cerca de 8 milhões 475 mil eleitores, divididos em 399 municípios. A área do estado do Paraná é de cerca de 199 mil quilômetros quadrados e tem também o quinto PIB do Brasil, com 466 bilhões de reais aproximadamente. Logo em seguida, temos o estado do Rio Grande do Sul, com uma população de 11 milhões 466 mil habitantes aproximadamente, com cerca de 8 milhões 593 mil eleitores, divididos em 497 municípios. A área do estado do Rio Grande do Sul é de cerca de 281 mil quilômetros quadrados e ele tem o quarto PIB do Brasil, com 482 bilhões de reais aproximadamente. E na sétima posição, em população, temos o estado de Pernambuco, com cerca de 9 milhões 674 mil habitantes e cerca de 7 milhões de eleitores, divididos em 181 municípios, em uma área de 98 mil quilômetros quadrados, tendo aí o décimo PIB do Brasil, com cerca de 197 bilhões de reais.
Em seguida, temos o estado do Ceará, na 8ª posição em quantidade de população, com cerca de 9.240.000 habitantes e cerca de 6.820.000 eleitores. São 184 municípios no estado do Ceará, numa área de 148.000 km² aproximadamente e cerca de 163 bilhões e meio de reais como PIB. Na 9ª posição, temos o estado do Pará. O estado do Pará ele tem cerca de 8.777.000 habitantes e cerca de 6.082.000 eleitores. São 144 municípios, numa área de 1.245.000 km², sendo o segundo maior estado do Brasil em extensão territorial. E o PIB do Pará é de cerca de 178 bilhões de reais. O estado de Santa Catarina ocupa a 10ª posição em quantidade de população no Brasil, com cerca de 7.338.000 habitantes e cerca de 5.489.000 eleitores. São 295 municípios e uma área de 95.000 km² aproximadamente. E Santa Catarina tem o 6º maior PIB do Brasil, com cerca de 323 bilhões de reais. Goiás ocupa a 11ª posição em quantidade de população no Brasil, com cerca de 7.206.000 habitantes, com cerca de 4.870.000 eleitores. Em Goiás, são 246 municípios, numa área de cerca de 340.000 km², e tem o 9º PIB do Brasil, com cerca de 208 bilhões de reais. Na 12ª posição, temos o estado do Maranhão, com cerca de 7.153.000 habitantes e 5.042.000 eleitores aproximadamente, numa área de 329.000 km², 217 municípios e cerca de 97 bilhões de reais de produto interno bruto. E na 13ª posição em população temos o estado do Amazonas, com cerca de 4.269.000 habitantes e 2.647.000 eleitores. O estado do Amazonas tem a maior extensão territorial do nosso Brasil, com cerca de 1.559.000 km², em 62 municípios, com um produto interno bruto de cerca de 108 bilhões de reais. Logo a seguir, temos o estado do Espírito Santo, que ocupa a 14ª posição em população do Brasil, com cerca de 4.108.000 habitantes e cerca de 2.921.000 eleitores. Com uma área de 46.000 quilômetros aproximadamente, são 78 municípios, que correspondem aí a cerca de 137 bilhões de reais de produto interno bruto, também ocupando a 14ª posição. Logo em seguida, temos o estado da Paraíba, com 223 municípios e uma população de 4.059.000 habitantes, com cerca de 3.091.000 eleitores, para uma área de 56.000 km² e um produto interno bruto de 67 bilhões de reais aproximadamente. O estado do Mato Grosso ocupa a 16ª posição. O estado do Mato Grosso tem cerca de 3.567.000 habitantes e cerca de 2.469.000 eleitores, para uma área de 903.000 km², sendo o 3º maior estado do Brasil em extensão territorial, com 141 municípios, com um produto interno bruto de 142 bilhões de reais aproximadamente. Na 17ª posição, temos o estado do Rio Grande do Norte, com cerca de 3.560.000 habitantes e 2.554.000 eleitores. São 167 municípios que ocupam a área de 52.000 km² aproximados de extensão territorial, com um produto interno bruto de 71 bilhões de reais. Na 18ª posição, temos o estado de Alagoas, com uma população aproximada de 3.365.000 habitantes e cerca de 2.325.000 eleitores. São 102 municípios, numa pequena área de 27.000 km² e um PIB de 58,9 bilhões de reais.
E com uma população de aproximadamente 3.289.000 habitantes, temos o estado do Piauí, que tem 224 municípios e cerca de 2.573.000 eleitores, numa área de cerca de 251.000 km² e um PIB de 52 bilhões de reais aproximadamente. E na 20ª posição, temos o Distrito Federal, que, diferentemente dos outros estados do Brasil, ele não tem municípios, mas ele tem 33 regiões administrativas, com um total de uma população de 3.094.000 habitantes, com cerca de 2.203.000 eleitores, com a menor área dentre as unidades da Federação Brasileira, com 5.760 km², com um PIB de 273 bilhões de reais aproximadamente, que ocupa a 8ª posição. Em seguida, temos o estado do Mato Grosso do Sul, com 79 municípios e uma população de cerca de 2.839.000 habitantes e cerca de 1.996.000 eleitores. Ocupando uma área de 357.000 km², o estado do Mato Grosso do Sul tem um PIB de 106 bilhões de reais aproximadamente. Seguido por Sergipe, na 22ª posição em quantidade de população, de cerca de 2.338.000 habitantes e 1.671.000 eleitores aproximadamente, numa área de cerca de 21.000 km², o penúltimo estado brasileiro aí em extensão territorial e um PIB de 44 bilhões de reais. Na 23ª posição, temos o estado de Rondônia, com uma população de cerca de 1.815.000 habitantes e cerca de 1.230.000 eleitores, com uma área territorial de 237.000 km² e um PIB de cerca de 47 bilhões de reais. Seguido por Tocantins, na 24ª posição, temos aí uma população de 1.607.000 habitantes e cerca de 1.094.000 eleitores. São 139 municípios, numa área de 277.000 km² e um PIB aproximado de 39 bilhões de reais. O Acre ocupa a 25ª posição, com uma população de 906.000 habitantes e cerca de 588.000 eleitores, divididos em 22 municípios, numa área de 164.000 km² aproximadamente e cerca de 15,6 bilhões de reais como produto interno bruto. E na penúltima posição em quantidade de população temos aí o estado do Amapá, com 877.000 habitantes, cerca de 550.000 eleitores. São 16 municípios para uma área de 142.000 km², com um PIB de cerca de 17 bilhões de reais. Finalizamos o nosso vídeo falando sobre Roraima, que tem 15 municípios, que é o estado brasileiro que menos tem municípios, com uma população de cerca de 652.000 habitantes e cerca de 366.000 eleitores, para uma área de 223.000 km² e um produto interno bruto de cerca de 14 bilhões de reais. Agradeço muito a sua presença aqui conosco no nosso canal Utilidade Brasil. Se você achou bacana essa nossa super aula de geografia sobre os estados do Brasil, dê um joinha, curta aqui esse vídeo, compartilhe com alguns amigos, colegas que queiram saber mais sobre o nosso Brasil, sobre os estados do Brasil, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau!